Fala pessoal, tudo bom? Você já ouviu falar de LOBINs, Living of the Land Binaries? Bom, os LOBINs nada mais são do que arquivos, são binários, são executáveis, na maioria das vezes são arquivos legítimos, executáveis legítimos em um sistema operacional. E o que tem a ver LOBINs com Cybersecurity? Bom, esses arquivos, os LOBINs, eles são utilizados pelos atores maliciosos muito em campanhas de ransomware ou em ataques avançados, o Advanced Persistent Threat. Por quê? Porque eles usam nas suas técnicas ali, por exemplo, para enumerar as defesas, para desabilitar as defesas. Um exemplo, eu vou desabilitar o Task Manager, eu vou criar ali uma entrada no meu registro, vou apagar a capacidade de eu poder recuperar o meu Windows, vou listar e apagar os arquivos de backup, eliminar informações do meu sistema de log. Então, são arquivos nativos do sistema utilizados nessa cadeia de ataque. E eles são extremamente poderosos, porque eu consigo executar tudo isso uma vez que eu tenha credencial no meu ambiente. Então, quando o atacante levou o seu privilégio dentro da minha rede, dentro do meu computador, do meu servidor, ele vai conseguir fazer a execução, né, desses comandos para diversas tarefas, até para baixar ali arquivos maliciosos de outros sites para poder disseminar ali um malware. Então, qual que é a grande pegada de LOBINs em cybersecurity? É um grande desafio, porque como são arquivos legítimos do Windows, por exemplo, e você tem um parque enorme de máquinas, você não vai conseguir monitorar todas. Vai ser muito difícil você conseguir habilitar, por exemplo, um log para todos os processos que acontecem em todas as máquinas do seu ambiente. Isso vai gerar ali uma quantidade absurda de eventos, você não vai conseguir filtrar tão fácil. E para servidores a mesma coisa, né? O tempo todo tem processos acontecendo. Então a dica que eu dou é você usar a técnica de hunting. Crie a hipótese de que alguns desses LOBINs podem estar sendo utilizados numa campanha de ransomware ou numa campanha de um ataque direcionado ao teu ambiente. Analise ali os principais comandos, eu vou mostrar para vocês aqui, né, quais são os principais utilizados e alguns repositórios interessantes que a gente pode usar como base, e você seleciona ali um conjunto de máquinas e começa a monitorar. Tá? Uma vez que você consegue fazer isso, você vai ter ali um conjunto de eventos que vai ser pesado também, vai ter muita informação, mas você pode usar ali, sei lá, um script do PowerShell, você pode usar o System Monitor. Tudo isso eu ensino e coloquei ali num artigo, tá? Existe um artigo central aí que eu deixei na descrição do vídeo, para que vocês possam seguir. Você também pode criar regras Sigma. A regra Sigma, ela permite você fazer uma filtragem. Uma vez que você criou essas regras, você pode aplicar no teu sistema de logs e fazer essa identificação, né? Esse hunting de uma maneira mais eficiente. Tá? Vamos dar uma olhada como que são esses LOBINs? Bom, aqui eu coloquei um artigo, o último artigo, o LOBINs e o System Monitor, tá? E aqui eu falo um pouquinho de cada um, porque eu acabei compartilhando um script do PowerShell, que eu uso o System Monitor já instalado, para trazer aqui os últimos 10 eventos que aconteceram. O System Monitor eu ensino a instalar nesse artigo, ó, Threat Hunt com System Monitor. Eu até coloquei aqui, né, para instalar o Sysmon, use o tutorial. E depois que você instalou o Sysmon, eu vou até abrir aqui a minha máquina de laboratório. Olha só, eu executei esse script do PowerShell e ele se conecta aqui ao Sysmon. O System Monitor, ele vai trazer aqui milhares de eventos. Ó, o evento do tipo 1 é porque um processo foi criado, 5 um processo foi terminado e 11 um arquivo foi criado. Você pode configurar a forma com que você quer que o Sysmonitor capture esses eventos, tá? Existe um arquivo XML que você importa definindo o que você quer. E aqui no meu ambiente, então, eu executei esse comando, ó, ele trouxe os últimos 10 eventos, você pode mudar isso aqui para quantos eventos você quiser. E olha só que interessante, né? Eu aqui rodei alguns comandos, o bits admin,
Esse aqui é importante, ele é utilizado, né, é Background Intelligence Transfer. É uma ferramenta nativa do Windows utilizada aí para você transferir arquivos. Então ele é muito importante, ele tem aí uma função, tem várias funções em certos ataques, tá? RunDLL32 aqui, por exemplo, olha, eu acessei um site aqui, ó, usei um site malicioso. Claro que ele não funcionou, né? Eu troquei aqui o HTTP por HTTP. WMI, aqui por exemplo, ó, eu levantei informações aqui do meu antivírus. Então esses são aqui alguns exemplos de logins e os comandos que foram utilizados. Agora, quer ver uma coisa bem legal? Esse projeto ele é muito interessante, porque ele traz o binário, traz qual a função que ele executa, e ele traz aqui qual que é a técnica do Mitre. E olha aqui o BitsAdmin que eu mostrei lá para vocês. Ele tem várias funções, ó, trabalhar com ADS, fazer download, cópia, execução. E olha só, ele tem aqui 3 técnicas utilizadas, né? Quando você clica, ele traz várias informações, né? Qual que é o caminho, alguns recursos e as formas de detecção. Então, para IOC e algumas regras Sigma que eu falei para vocês, e até regras aqui para específicas, aqui no caso para o Splunk. Tem até alguns comandos aqui interessantes, ó. E por falar em comandos, eu deixei também disponível aqui no meu GitHub vários arquivinhos, são scripts .bat ou scripts, por exemplo, do PowerShell, e eles aqui, por exemplo, enumerar defesa aqui, ó, foi aquele que eu executei do WMI. Vou até copiar aqui e executar aqui na minha máquina, vamos ver. Olha que legal, o nome da máquina é KaliWin, né? E eu tenho o Windows Defender. Ele enumerou uma defesa. Note que isso aqui não tem nada de irregular, é super natural. Porém, por que eu estou fazendo isso? E por que estou fazendo isso através de uma linha de comando, né? Então aqui a gente consegue ter alguns outros, que por exemplo, ó, exclui o Shadow Copy, apaga aqui o Restore Point, apaga todos os logs, apaga todos os backups do Windows, enumera serviços, desabilita aqui o Defender, desabilita o Task Manager. Não vai executar esses arquivos aí em qualquer ambiente, tá? Pelo amor de Deus, é só para a gente estudar aqui e entender. Bom, a dica que eu dou é, fiquem atentos aos logins, eles são legítimos, porém a gente tem que pensar que nosso sistema pode estar a qualquer momento sob um ataque, e para isso a gente pode criar hipóteses e começar a trabalhar no monitoramento dessas hipóteses aí. Então, saber fazer um filtro, habilitar o Sysmon, entender quais são os principais comandos de logins utilizados pelos atacantes, é uma boa para a gente poder ficar um pouquinho, pelo menos um passo à frente aí desses atores maliciosos. Legal? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, esse assunto super importante e relevante aí no nosso dia a dia de Cybersecurity. E eu vejo você no próximo. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.